Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe, parabéns por vocês se permitirem estar aí para mais uma lição. Hoje, a lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Para quem está aqui a primeira vez, eu sou o professor Ronald, sou professor do Instituto Teológico Metanoem. Sou fundador também desse instituto, né? E hoje estamos em 18 países através do canal do YouTube. Deus abençoe você que se permite aprender da palavra de Deus. E se você quiser esses slides, tá? Mande uma mensagem por um aplicativo do WhatsApp, né? Que está embaixo do vídeo. E temos um grupo fechado, onde não há diálogos, tá? É só para você receber informações do Instituto. Então, se você quiser usar esses slides na tua EBD, certo? Compartilhamos com você gratuitamente, ok? Então, vamos aqui, lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Essa lição maravilhosa de João, né? Nós que estamos já terminando esse trimestre e o ano, né? Texto áureo disse, todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos. E vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. 3 João, o versículo 12. Verdade aplicada, o bom testemunho do verdadeiro discípulo é alcançado ao longo de uma trajetória que segue o exemplo do ministério de Jesus. Tá? Essa é a verdade aplicada fantástica, né? Nós somos convidados, tá, a seguir o exemplo do ministério de Jesus, ou seja, fazer de Jesus nosso modelo de vida. 3 objetivos: expor a importância do testemunho, ensinar como obter uma vida transformada, ressaltar aspectos da prática do bem. E ter referência, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 ao 12, você vai ler aí tranquilamente em casa, que eu já vou para a nossa introdução. O testemunho, né? O termo testemunho no grego é martúria, que se refere a alguém que testifica, afirma, confirma um determinado fato. O testemunho cristão é pessoal e é produzido à medida que o crente se relaciona e interage socialmente. Tá? Então, isso é interessante, né? Porque não tem como nós darmos um bom testemunho se não vivemos em sociedade, tá? Às vezes, durante a história, né? Você que conhece a história eclesiástica, tá? Inclusive matéria que estamos ministrando no meio de teologia, né? Quando a gente vê a história, tá, da igreja, é interessante porque percebemos que houve momentos que algumas pessoas pensaram que para agradar a Deus precisavam se retirar aos montes, né, ou aos monasteiros, onde se fechavam em um local ou estavam numa montanha, né, numa caverna, para tentar viver uma vida agradável a Deus. Mas, meus amados irmãos, essa forma não deu certo, tá? E o que nós percebemos que nós só amadurecemos em sociedade. Testemunho real é quando nós aprendemos a viver em relacionamento coerente com a vida cristã. Primeiro tópico, credenciais do bom testemunho. Primeiro subtópico, compaixão e amor. Depois, mansidão. E bem dizer e abençoar. São as credenciais do bom testemunho. Aí nós vamos ver que ao escrever a sua terceira epístola, né, João, tá, tem 3 objetivos. Tá? Primeiro, elogiar e incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio com relação aos mensageiros, né, itinerantes. Segundo, advertir e condenar o comportamento ditatorial de Diótrefes
e depois louvar pelo exemplo positivo de Demétrio. Dos três personagens surgiram testemunhos positivos e negativos, fazendo com que elas se tornassem exemplos a serem imitados ou evitados. Tá? Então, você pode, né, compartilhar, você pode se aproximar daquilo que você julga que é bom e se afastar daquilo, tá? Que não você julga que não é bom. Bom, vamos lá aqui. Primeiro, quando João toma essa postura, tá, de elogiar, incentivar o ministério de hospitalidade de Gaio, o que ele está fazendo? O que nos ensina, meus amados irmãos, minhas irmãs? Se você, tá, se você quer que uma pessoa melhore no seu comportamento, tá, melhore nas suas atitudes, a melhor forma que você pode fazer é elogiar todas as vezes que essa pessoa, de alguma forma, diferentemente melhor, ele faça algo positivo e você percebe o progresso. Aí, o que você vai fazer? Elogiar, tá? Então, tarefa de casa para você, nós somos professores, então damos tarefa de casa, você, a partir de hoje, procurar pontos positivos nas pessoas e elogiar elas quando você perceber esses pontos positivos, tá? Mas é um elogio sincero, tá? Não é uma bajulação barata, mas um elogio sincero. Segundo, advertir e condenar o comportamento ditatorial, ou seja, o fato, tá, de você tomar uma postura diante de um comportamento errado, tá, deve ser colocado de uma forma clara, objetiva, que nós percebemos nessa epístola, né? João, ele é pontual, né, naquilo que ele quer dizer, tá? E nós percebemos, né, que ele é rápido, né? Você percebe essa epístola é tão pequenininha, né? Porque é assim que funciona, tá? Se você quer repreender alguém, um comportamento, você repreende o comportamento e mostra formas de como ser melhor. Mas isso rapidamente, tá? Não demore muito, não fique repetindo o comportamento negativo. Às vezes as pessoas ficam falando, olha, aquele dia você fez isso, e aquele dia fez, e aquele dia, e fica repetindo a semana, um mês, os anos, aquele comportamento negativo, que faz que a pessoa vai se diminuindo, tá? Vai diminuindo nos seus resultados. Terceiro, louvar a Deus pelo exemplo positivo de Demétrio. Ou seja, nós devemos saber, tá, também focar nas pessoas, tá, aquilo que glorifica a Deus. Nós agradecer a Deus pela prosperidade, pelo progresso das pessoas. Porque quando eu aprendo a apreciar aquilo que é positivo nas pessoas, eu acabo também pegando isso, tá, como modelo. Olha, aquela pessoa prosperou, que benção, que Deus abençoe a sua prosperidade. Ou seja, quando eu amo isso, glorifico a Deus pela melhora, pelo progresso do outro, eu entro no caminho do progresso, ok? Bom, compaixão e amor, né? A Bíblia relata Jesus movido de íntima compaixão, tá? Em diversos momentos, mostrando quanto ele se importava com a dor e o sofrimento alheio. Compadecer-se, no grego, significa ser movido pelas entranhas, né? Ou seja, pelo íntimo, né? Pois acredita-se que as entranhas eram a sede, a fonte, tá, do amor e da piedade. Jesus era o testemunho vivo do amor de Deus. A atitude de ser imitada é indispensável aos que exercem a liderança na igreja. Meus queridos irmãos, compaixão e amor são duas forças poderosas, tá? Se você examinar mais claramente a vida de Jesus nos evangelhos, você vai ver que compaixão e amor moviam Jesus para fazer o milagre. Se você se permitir também sentir compaixão, amor puro, íntimo, verdadeiro pelas pessoas,
tenho certeza que algo maravilhosamente transformador vai acontecer primeiro na tua vida e depois nos outros, porque você vai estar conectado com a fonte mais poderosa, que é o amor, tá? Então pensa bem, como seria diferentemente melhor se você se permitir amar as pessoas. Amor profundo, uma compaixão, se colocar no lugar dos outros, tá? E ser movido por esse amor. Mansidão. Ser manso não significa ser fraco, mas dominado pelo Espírito de Deus. Mansidão em grego é prautes, traduzido por gentileza, bondade, humildade. A mansidão está elencada, ou seja, está unida, tá? Pelo apóstolo Paulo, ou, aliás, está listada, né? Pelo apóstolo Paulo no rol do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. E deve ser cultivada por um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa qualidade foi destacada no comportamento de um dos mais importantes líderes, que é Moisés. E era o homem Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu sei que muitos de vocês, né, quando a gente fala da mansidão, né, de Moisés, vocês lembram, né, que Moisés, né, antes de fugir do Egito, matou alguém. Mas isso é muito positivo no aprendizado para nós agora, tá? Não dizendo que ele matou, mas sim o comportamento, tá? Porque o que nós percebemos? Que é possível haver mudança na vida de uma pessoa. É possível quando a pessoa decide deixar, tá, no passado aquele tipo de comportamento agressivo e praticar ser manso. É possível. Moisés era um ser humano igualzinho a você, igualzinho a eu. Se ele aprendeu a ser o homem mais manso, aquele homem que era agressivo, violento, é possível você também aprender a ser. Isso é uma prática, é um exercício, um hábito que deve ser cultivada. Tá? Se não cultivar, se não treinar, ser manso, nós não podemos progredir na mansidão. Então, permita-se, nas coisas mais simples, treinar a mansidão. Bendizer e abençoar. Gaio e Demétrio eram abençoados, que estavam prontos e dispostos a acolher os mais vulneráveis. Essa característica era visível no auxílio ao rebanho de Cristo. E por isso, o serviço e conduta dos dois foi enaltecida por João. Diótrefes, além de ter dificuldade em abençoar, maldizia seu líder, o que também era visto. Abençoar é um ato do bom relacionamento e o chamado de um líder, né? Então, quando as pessoas aprendem, tá, que melhor é bendizer e abençoar os outros do que tentar achar falhas, tentar falar mal dos outros, tá? Quando você percebe o que é melhor, a tua mente procura o que é melhor. Então, veja, o teu ministério pode ir mais longe, tá? A tua vida pode experimentar muito mais de Deus, né? Quando você decide se permitir abençoar as pessoas, bendizer a Deus pela vida das pessoas, tá? Isso já mostra, né, uma boa postura de um líder. Um líder deve saber, tá? Deve se permitir saber bendizer, abençoar, porque ajuda o liderado a ser melhor. 2, ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo testemunho cristão e pelo poder do Espírito Santo. Pedro foi um discípulo de Cristo que sofreu uma profunda transformação em sua vida, pessoal e ministerial. De um simples e rude pescador, passou a ser um dos principais líderes doutrinários e pregadores da Igreja de Cristo. Assim, tornou-se um líder forte por seu testemunho pessoal, um apóstolo ousado, um líder forte e um bom testemunho. Olha só que coisa linda, né? Outro modelo de vida que temos que é possível é Pedro.
a maioria, né, vocês, a maioria são professores da escola bíblica, sabem quanto Pedro, né, era cascudo, era rude, era precipitado, tá? Mas ele se permite, né, ter uma experiência melhor, tá? Ele se permite, né, se aproximar de Cristo. Veja que ele sempre está apegado a Cristo, ele está aprendendo com Cristo, aquele que é nosso modelo de temperança, de mansidão, tá? E assim ele vai experimentar essa transformação. Vamos ver aqui mais detalhadamente. E agora, né, nós estamos enfatizando essa questão de ter uma vida transformada pelo poder do Evangelho. O termo evangelho, tá, do grego evangelium, né, o U aí você pode ler como V, tá? Evangelho, tá? Evangelho, aliás. Significa boas notícias, boas novas do reino de Deus. O evangelho é o poder de Deus que requer transformação. Pedro passou de homem escravo de roupantes, tá? Roupantes é um termo técnico, que significa orgulhoso, precipitado, tá? Disposto a ferir pessoas, a um proclamador de boas novas. Paulo é outro exemplo. Então, quando, tá? Eu creio, tá, no poder do Evangelho, quando eu creio que aquilo que Deus disse é verdadeiro, isso me dá uma permissão para ser transformado. Pedro, ele tinha, sim, tá, essa postura, esse comportamento, essa crença de que deve ser assim, né? Ele era orgulhoso, precipitado. Mas ele acreditou, tá, naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus ministrou para ele. Isso gerou transformação. O evangelho é poder de Deus somente quando nós cremos nesse evangelho. Esse evangelho se tornará verdadeiro na vida da pessoa quando ela crê. Se não crê, não tem efeito, tá? Então, o crer é o caminho para a transformação. Você lembra de Paulo? Paulo acreditava piamente que Jesus não era Deus, não era o Cristo. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, nesse momento acredita, ele crê que Jesus é Deus, mudança total. Tá? Então, permita-se crer, tá? E agir conforme essa crença. Pelo testemunho, aí vem a ação da crença. Quando Jesus disse, quem vos recebe, a mim me recebe, quem me recebe, a mim recebe aquele que me enviou, ele estava fazendo referência ao testemunho. Diótrefes, ao resistir em receber João, não o reconhecendo como apóstolo, estava rejeitando o próprio Cristo, que tinha comissionado os apóstolos. Tá? Se Jesus, né, acolhe João e lhe dá a posição de apóstolo, Diótrefes ele está querendo tomar uma postura, uma posição maior que Jesus, não querendo reconhecer João, ou não reconhecendo. Diótrefes estava exibindo um mau testemunho, sendo repreendido por isso. Ao contrário de Demétrio, que todos dão testemunho de Demétrio. Né? Então, é interessante quando, às vezes, as pessoas, às vezes, movidos, motivados, tá, por intenções profundas que eles julgam positivas, né, acham que diminuindo o outro, eles vão subir. Mas isso é um engano, tá? Porque nós não temos poder sobre o outro é o que é, e você é o que você é. Fico pensando comigo mesmo como será melhor se você investir na tua vida, tá? Do que tentar, né? Não você, né? Uma pessoa, tá? Você não, tá? Uma pessoa, quando investe na sua vida, ela prospera melhor do que ficar falando dos outros para denegrir os outros, tá? Muito bem? Então, pelo testemunho cristão, nós temos, né, uma vida transformada e pelo poder do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus quem convocou seus seguidores a serem suas testemunhas. Ele disse que essa condição seria alcançada
plenamente pelo poder do Espírito Santo que desceria sobre os seus discípulos. Observe que eu acrescentei a palavra plenamente, porque antes do batismo com o Espírito Santo, antes do Pentecoste, os discípulos já testificavam do nome de Jesus. Eles já curavam enfermos, expulsavam demônios, limpavam leprosos, porque eles acreditavam naquilo que Jesus lhes disse. Jesus chamou eles e depois lhes comissionou dizendo: ide, né? Curar enfermos, limpar leprosos, ressuscitar mortos. E eles fizeram isso, testificaram que o nome de Jesus, a autoridade delegada dele, é verdadeiro. Agora, o batismo com o Espírito Santo lhes deu uma ousadia extra. Tá? Aqui, a plenitude do Espírito Santo, né, nos dá uma consciência desse poder interno, ok? Testemunhar sobre Jesus é uma missão colocada para cada indivíduo do corpo de Cristo. Diótrefes, como seu integrante, deveria ter um testemunho que honrasse Jesus. A vida de Pedro foi transformada quando ele ficou cheio do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo controla, tá, a postura de Pedro, tá? O caráter de Pedro, a personalidade de Pedro. O Espírito opera a mudança, né? Que é a questão da mansidão, do tempero, tá? Não mudou Pedro em questão de ser quem ele é. Vamos perceber um pouquinho aqui, tá? Rapidamente. Veja, Pedro é aquele que toma decisões rápidas, não é? Antes, nós olhávamos ele como precipitado. Agora, nós estamos olhando como alguém que sabe tomar decisões rápidas. É diferente a sensação. Porque quando todos estão dizendo que os discípulos, que os irmãos reunidos no cenáculo estão bêbados, é Pedro, tá? Que sente aquela necessidade de reagir e reage, mas essa reação é positiva. Essa reação está gerenciada pelo Espírito Santo. Essa reação de Pedro vai gerar 3.000 conversões. Tá? Pedro continua sendo aquele que toma decisões rápidas, tá? Mas agora está debaixo da unção do Espírito Santo. Bom, 3, vamos correr aqui, né? Vivendo para fazer o bem, aparte-se do mal, busque a paz e amar a justiça. O termo bem no grego kalopeio, tá? Que significa agir corretamente, fazer bem, é a essência do evangelho. É a forma como Jesus viveu na terra. Pedro diz que o cristão não deve só fazer o bem, mas se afastar do mal. Isto, testemunhar Jesus é mostrar o bem. Olha só, vamos entender rapidamente. O processo não pode ficar pela metade, tá? Se a pessoa está aqui fazendo mal, ela se afasta do mal, mas também, a partir daqui, deve se aproximar para o bem, ok? Aí sim, há uma completa transformação. Então, o primeiro ponto é afastar-se, né, do mal. O termo mal, que é o oposto do bem, no grego kakos, refere-se a uma natureza perversa no modo de pensar, sentir, agir, ou seja, é baixo, é errado, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo, venenoso. Né? Diótrefes fazia o mal e era repreendido por sua conduta contrária à de um líder comprometido com o reino de Deus. Também usava sua boca para proferir maledicências. Apartar-se do mal significa desviar-se das coisas que não agradam a Deus, tá? Aqui eu coloquei uma observação entre parênteses, que aqui o termo mal é o oposto do bem. Então, o mal é uma ação, uma prática. Tá? Então, eu me afasto, né, do mal, ou seja, das práticas. Eu paro de fazer as práticas negativas para começar a praticar o que é algo que vai trazer um benefício, tá? Então, se apartar do mal, tá? Para você, ou para a pessoa, né? Ser alguém
do bem, tá? Vamos ver aqui, tá? Eu coloquei o texto, tá? Veja, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal. Esses lábios não falem engano. Ou seja, aqui mal como oposto do bem é um comportamento, tá? Não é mal com U. Mal com U é a pessoa, né? A pessoa má, né? Aqui, o mal é um comportamento com ele. Apartar-se do mal, ou seja, não fale, tá vendo? A prática, não fale o engano. Faça o bem, tá? Não é só pensar, é fazer o bem, buscar a paz. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem, praticam males. Literalmente, significa desvia-se do caminho do mal. Então, está indo por um caminho, se desvia do mal. As duas cláusulas anteriores tratam do domínio da palavra, os versículos, né? Então, estes dois com o domínio da ação. É um comportamento, tá? Que você vai escolher que tipo de comportamento você quer mudar. Tá? Então, você vai começar a mudar teus comportamentos. Ah, esse resultado que eu tenho não está legal. Então, de que forma diferentemente você faria para que tenha resultados melhores, tá? Então, é isso que Pedro nos recomenda. Aparte-se do mal, e é um princípio bom, e depois faça o bem, ok? Bom, o termo buscado grego zeteu significa procurar, a fim de encontrar, empenhar-se em procurar, pedir enfaticamente. A paz não é um estado natural, pois a partir da queda do homem, o pecado passou a gerar conflitos, tendo como primeiro salário um fratricídio, a morte de Abel por seu irmão Caim. Veja, então há um comportamento aí. A paz, tá? Quando diz aqui, não é um estado natural, é porque nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Mas Paulo disse aos Efésios, nós que estamos em Cristo, fomos salvos para as práticas do bem, as práticas boas. Tá? Nós não somos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para a prática das boas obras, ok? A paz é uma decisão de reagir diante dos fatores externos. Olha só, a paz é uma decisão sua de reagir diante dos fatores externos. Paulo, em Romanos 12, 18, diz que no que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, isso depende de você. É uma decisão. Ah, alguém está falando mal de mim. Eu decido amar essa pessoa e compreender que ela está com algum problema interno, que por isso que ele estava agindo dessa forma, tá? Bom, amar a justiça, aquele que ama a justiça deve praticá-la, quem pratica é abençoado e tem suas orações respondidas por Deus. Quem a ignora faz o mal, e o rosto do Senhor é contra ele. Deus ama a justiça porque é justo, e seus filhos devem refletir seu caráter. Gaio e Demétrio refletiam a justiça divina na forma como procedia na igreja e tratava nas pessoas, até mesmo as estranhas, né? Então, aquele que ama, pratica. O amor, o verdadeiro amor, é um impulsionador, tá? É uma força que te alavanca para você, tá? Agir de uma forma positivamente. Então, quem ama, ele vai praticar. Ele vai ser levado a agir conforme aquilo que ama. Quem pratica é abençoado e tem suas orações respondidas, né? Como seria bom se todo mundo, né, pratica, tá? O amor, porque as suas orações serão respondidas, né? Quem ignora faz o mal, o rosto do Senhor é contra ele, né? Aí nós temos uma escolha. Eu quero que Deus seja contra mim ou Deus ser a favor de mim, tá? Essa decisão é minha. Ou seja, se eu decido amar,
Tá? Então, o rosto de Deus é a meu favor. Se eu decido não amar, não praticar o amor, aí Deus é contra mim, tá? Aí Gaio e Demétrio, né, eles refletem esse comportamento e todos, né, percebem seu procedimento. O amor é percebido no procedimento, no tratamento, no comportamento, naquilo que pode ser fotografado, filmado, né? Isso que é um comportamento, ok? Meus amados, Deus os abençoe, nós expomos a importância do testemunho, ensinamos como obter uma vida transformada e ressaltamos aspectos da prática do bem. Desejo que vocês tenham uma boa EBD, paz do Senhor Jesus Cristo, e lembre-se de se lembrar de deixar, né, seu like, tá? Você vai compartilhar com 5 pessoas pelo menos, e vamos ajudar mais pessoas a conhecer o Evangelho. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.